Às vésperas da realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na organização do exame, também no órgão responsável pela prova, que é o INEP. As provas começam já agora no domingo, não é? Neste domingo, no outro domingo, 21 e 28. Tem investigação aberta também na Câmara e no Senado, são investigações que correm ao mesmo tempo, mas se ajudam, né? Deputados e senadores estão se conversando, independentes, mas uma auxilia a outra. A gente vai falar um pouquinho sobre Enem, sobre essas questões todas que envolvem a prova, com a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena de Castro, que já foi ex-presidente do INEP, secretária de Educação em São Paulo também. Secretária, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Um prazer falar com os ouvintes da CNN. Nessa semana, o presidente Bolsonaro disse que a prova passa a ter agora a cara do governo. A pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: nesses últimos 16 anos, em algum momento a prova teve a cara de algum governo? E como é que a gente vai poder, no domingo à noite, quando tivermos acesso às perguntas, ao tema da redação, tudo mais, saber se houve intenção de colocar na prova do Enem a cara do governo ou não? Veja, Colombo, nunca houve ingerência na elaboração das provas, né? Nunca tivemos nenhuma denúncia de ingerência, interferência na elaboração das provas. As provas são feitas por professores que são cadastrados pelo INEP e que acompanham o currículo do ensino médio e também as demandas do ensino superior. As provas tiveram uma mudança de desenho, não no conteúdo da prova. De 98 até 2008, as provas que tinham sido implantadas no governo Fernando Henrique, elas procuravam avaliar o perfil de saída dos alunos do ensino médio. De 2009 para cá, o Enem se transformou num vestibular nacional no governo Lula, mas interferência no conteúdo da prova, naquilo que a prova avalia, nunca aconteceu. Maria Helena, bom dia. Luciana falando. Queria entender como a gente pode garantir que as provas do Enem representem o Brasil com uma educação que a gente vem falando aqui, uma educação como um projeto de Estado e não de governo, para que a gente não tenha essas inseguranças para os estudantes a cada governo que muda. Veja, Luciana, eu creio que a melhor maneira é mudar a estrutura de governança do Enem e a estrutura de governança do INEP, né? Não tem sentido nós termos uma troca atrás da outra de presidente do INEP, muda todo o diretor, mudam os coordenadores, isso é muito ruim e traz um problema grave para todos os alunos do país, para os pais dos alunos, enfim, para todo mundo. Nos países desenvolvidos, né, nós vemos que a estrutura de exames nacionais, ela tem um esquema de governança com a participação das universidades, com a participação dos estados, dos municípios, das associações científicas e de especialistas. Isso não existe no atual Enem e nem na estrutura de governança do INEP. A minha proposta, inclusive agora como relatora do futuro do Enem, acabei de colocar para consulta pública um parecer sobre o futuro do Enem, e a nossa proposta do Conselho Nacional é ter uma nova estrutura de governança que garanta a continuidade, que impeça esse tipo de, digamos assim, de descontinuidade que nós temos acompanhado. Secretária, a Basília Rodrigues, nossa colega lá em Brasília, analista de política, que está acompanhando essa história desde o comecinho, quer fazer uma pergunta para a senhora também. Basília. Oi, secretária, tudo bem? Muito bom dia com a senhora, bom falar contigo. Inclusive, Rafa e Luciana, tem uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional parada ali que prevê mandato para quem comanda o IPEA, o INEP, o IBGE, ou seja, esses institutos que lidam com as estatísticas, né, que interferem também na distribuição de recursos públicos. É a partir da aferição dos dados, né, da aplicação de testes como estes, que o governo consegue definir
as suas políticas, para onde que vai o dinheiro. Então, seria um tipo de mandato para esses gestores e não uma simples indicação política. O texto existe, né? A aprovação aqui está bem distante de acontecer de fato. Eu gostaria de saber da senhora os argumentos para os estudantes que, porventura, queiram questionar alguma pergunta por razões ideológicas. Claro, vou citar aqui um exemplo extremamente hipotético, mas digamos que eles cheguem às provas e ali exista uma questão que trate do golpe de 64 como uma revolução ou como um movimento, como a gente já ouviu de algumas autoridades da República. Eles podem marcar errado ou marcar da forma com que eles consideram correta a questão por entenderem que não é movimento, não é revolução, é golpe e depois questionar esta pergunta? Veja, Basília, é um prazer falar com você, obrigada pela pergunta. Sempre nós temos acompanhado, historicamente, nos vestibulares em geral, da USP, de diferentes universidades, que tem perguntas que podem ter diferentes alternativas. E o aluno poderá questionar a pergunta, óbvio que sim, tá certo? Uma pergunta que mude o sentido da história política do país, né? Ela poderá ser questionada em diferentes instâncias, né? Agora, eu lembro que muitas vezes, eu sou professora aposentada da Unicamp, muitas vezes no vestibular ocorre perguntas, digamos assim, perguntas cujo gabarito da prova pode ser questionado e aquela questão pode ser até anulada. Isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer e eu acredito que se isso de fato ocorrer, né, uma pergunta hipotética, como você mesmo disse, eu acredito que isso pode acontecer sim. Professora, até aproveitando a condição da senhora de professora há tanto tempo, sala de aula, depois gestora na área e agora gestora na área ainda, o que a senhora diria para o aluno que vai prestar o Enem? Porque a gente está vindo de um período extremamente complicado de pandemia, né? O Enem do ano passado já teve altíssima abstenção por causa da pandemia. Os alunos não puderam se preparar adequadamente, né? Muitos deles, pelo menos, por causa da aula pela internet, enfim, toda aquela dificuldade que a pandemia estabeleceu num quadro que já é muito complexo, de muita desigualdade para aluno daqui, aluno de lá, né? É um momento decisivo para a vida desses jovens, né, professora, que vão escolher uma carreira, que podem ter de mudar de estado para cursar uma universidade, ou seja, por si só, já é um momento tenso para o estudante, para quem vai fazer a prova, para a família. E agora essas preocupações todas. Meu Deus, será que vai ter prova, pergunta com a cara do governo? Será que a prova vai chegar ao local? Enfim, o que o estudante faz numa hora dessa, professora? Olha, muita calma nessa hora, né, Colombo? É a única recomendação que nós podemos dar para todos os estudantes, para as famílias que estão com seus filhos prestando a prova, é para que eles tenham calma, que procurem encarar esse processo com a maior tranquilidade, apesar do contexto de crise que está cercando a aplicação deste Enem. Eu lamento profundamente que o Ministério da Educação, que o INEP não tenham resolvido essa crise antes para garantir uma situação de maior tranquilidade, né? Eu lamento porque eu entendo que o Enem é um exame nacional, é uma avaliação que garante lugar nas universidades brasileiras para milhares de alunos e não tem cabimento. Nós estamos agora já na segunda semana ou mais de crise, sem ter ainda um encaminhamento mais tranquilo, né? Mas eu tenho certeza que as empresas contratadas vão garantir uma boa aplicação da prova, né? E o grande desafio é depois da aplicação da prova, em que o INEP tem um papel crucial nos encaminhamentos todos após a aplicação da prova. Mas eu espero que as soluções sejam encontradas. Eu desejo uma ótima prova para todos os nossos estudantes, para todos aqueles que estão prestando o Enem com o objetivo de ingressar numa boa universidade, uma boa prova para todo mundo. Professora, a gente está encerrando a entrevista com uma última pergunta muito rápida, a senhora pode ficar à vontade para responder ou não. Muita gente fala em desmonte do Ministério da Educação, com ideologias lá no Ministério da Educação. A gente tem elementos para dizer isso, professora?
Olha, eu não vejo isso dentro do Ministério da Educação, para ser muito justa e honesta com você. Eu participo de várias reuniões com grupos da Secretaria de Educação Básica para discutir o futuro do Enem, o futuro do SAEB, e eu não observo nenhum tipo de interferência ideológica dentro do MEC. O INEP é uma autarquia, é separado do INEP, né? E ali eu realmente, as informações que eu tenho acerca do INEP são que vêm pelos jornais, pelas entrevistas e pelas matérias que têm saído, né? Mas dentro do MEC eu não tenho observado nenhum tipo de, digamos assim, de interferência ideológica como nós estamos vendo agora acerca da prova do Enem. Muito obrigada, então, professora Maria Helena de Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação, por essa conversa com a gente aqui no Novo Dia. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês e aos ouvintes que acompanham esse Jornal da Manhã. Obrigada. Obrigado, muito obrigado.